Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, e para mim é uma honra, uma alegria imensa chegar até a tua casa, através da internet, ou do teu celular, no WhatsApp, através desse áudio, ou de repente você que está no vídeo ao vivo com a gente, no facebook.com/@Imel Rio Preto, e também pelo YouTube, os irmãos que estão pelo YouTube, que a gente posta depois durante a semana, no nosso canal no YouTube, né, youtube.com/@Imel Rio Preto, que é o nosso canal também no YouTube. O tema dessa mensagem, um encontro inesperado. E o subtema, Evangelho é no tempo de Deus. Eu gostaria que você puder repetir para quem está do lado, no tempo de Deus. Fala para quem está do lado aí. Você fala, tem alguém em casa com você, assistindo, ou me ouvindo agora? Fala para ele, para ela, no tempo de Deus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 5, na nova tradução na linguagem de hoje. Então é do verso 1 ao 5. Eu vou ler só na nova tradução, porque senão não vai dar tempo. A mensagem pode ficar longa e eu não quero delongas. Eu quero ser o mais breve, o mais sucinto possível. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés, eu gostaria que se você está com a Bíblia de papel, grifa nela aí, cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto. Eu gostaria que você grifasse, um dia. É importante isso. E foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Verso 2. Ali, o anjo do Senhor, agora marca o verbo aí, apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém ele não se queimava, ele não se consumia, a sarça ardente. Verso 3. E então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Grifa aí, chegar mais perto. Está vendo? São os verbos que nós vamos estudar, vamos aprender essa noite. Verso 4. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou. Grifa aí o verbo chamou. Do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. E olha o que ele respondeu. Estou aqui, respondeu Moisés. Verso 5. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Vamos parar por aí. Deus continuou, mas vamos parar aí, nesse versículo. Grifa, tire as sandálias. O irmão até tocou hoje a bateria sem as sandálias, né, irmão? Olha lá, Não sei se agora foi só no ensaio. Foi só no ensaio? Tire as sandálias. Olha que legal. Estamos no mesmo espírito, Rafinha. Hoje, eu não vou ter um contexto teológico, tá bom? Não vai ter um contexto teológico propriamente dito, porque Deus falou no meu coração de uma maneira muito espiritual, muito poderosa, e sobre a história de Moisés, ela realmente é conhecida, não é? Todo mundo já assistiu uma série, um filme, escolinha bíblica dominical, eles estão aprendendo ali agora os 10 mandamentos, história de Moisés, né? As crianças estão hoje, elas vão falar sobre os 10 mandamentos. Então, Moisés, a grande maioria das pessoas conhece um pouco da história daquele que foi o maior profeta hebreu de todos os tempos. Se você perguntar para os judeus quem foi o maior profeta, eles vão dizer que foi Moisés. O judeu, na visão do judaíta, na visão dos judeus, Moisés foi, sem sombra de dúvidas, o maior profeta de Israel. Aquele o qual o povo judeu espera o seu retorno ansioso do Messias. Porque Moisés, ele falava face a face com Deus. Você tem noção disso? Que para os judeus, eles não acreditam, né, que o Messias que foi Cristo, mas eles ainda aguardam esse Messias, eles ainda aguardam essa pessoa que, como Moisés falava face a face com Deus, eles acreditam que ainda virá uma pessoa que falará face a face. Nós, cristãos, logicamente,
Cremos que Cristo é esse Messias, porque ele era o enviado do Pai, e ele e o Pai eram um só, como o próprio apóstolo João diz. Mas, eu estava lendo aqui em Êxodo, hoje nós não vamos entrar em contexto teológico, vai ser bem espiritual. E algo curioso chamou a minha atenção aqui no capítulo 3 de Êxodo. Apenas para relembrar, né, o nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Moses, ou Moisés, tirado das águas. Moisés foi uma criança, um menino, nascido de origem da tribo de Levi, que foi poupado em meio ao terror e opressão e medo na qual, na época, os seus irmãos israelitas, os pais israelitas passaram numa tentativa do faraó em manipular e controlar o povo hebreu que crescia e se fortalecia desenfreadamente. Quanto mais faraó no Egito era duro com os hebreus, mais os hebreus cresciam, mais os hebreus se fortificavam. E assim todo mundo conhece a historinha, né? A mãe de Moisés colocou um cesto com betume, né, feito de palha e betume, para descer o rio. E quando ele acabou sendo encontrado, por quem? Pela filha do faraó. E assim Moisés foi adotado pela família real. Por quê? Porque os meninos naquele momento, havia uma ordem do faraó, para que as parteiras, elas matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Mas a mãe conseguiu poupar Moisés, mas no terceiro mês ela teve que dar um jeito, e aí ela colocou Moisés no rio. Quando então foi a filha do faraó encontrou, e assim Moisés foi adotado, e ele tornou-se um egípcio, foi educado conforme os costumes egípcios, instruído nas artes, na cultura, foi criado e formado na realeza, para se tornar-se um príncipe. Mas um dia, algo começou a mudar no coração de Moisés, que sentiu, ele começou a entender a opressão que o seu povo hebreu passava no Egito. Quando ele começou a entender o sofrimento do povo hebreu, por quê? Porque até então ele vivia no palácio, ele vivia na realeza. Mas quando ele começa a ter contato com seus patrícios, com seus irmãos de sangue hebreus, ele começa a ver que a vida do povo hebreu era difícil no Egito. Ao ponto de Moisés tornar-se um criminoso. Fala para quem está do lado aí, ele foi um homicida. Vocês têm noção disso? Historinha, né? Todo mundo que assiste a série lá lembra disso, né? Ele, ao defender um israelita, ao defender um hebreu, ele acabou matando um egípcio. E o pior de tudo, ele cometeu um outro crime, né, doutor? Que é ocultação de cadáver. Além dele cometer o homicídio, ele escondeu o cadáver na areia. Pastor, onde está isso? Êxodo capítulo 2, verso 12. Depois, se você quiser anotar na tua Bíblia. Alguns teólogos acreditam que nesse momento Moisés tivesse algo em torno de 18 ou 20 anos, mas a grande maioria dos teólogos acredita que Moisés tinha aí aproximadamente já 40 anos. Poxa, uma diferença grande, né? Uma divergência entre os teólogos, mas a grande maioria, né, dos teólogos, a tradição da igreja, crê que ele tinha já 40 anos, quando ele então é perseguido pelas autoridades egípcias. Por quê? Porque ele tinha matado um egípcio. Ele tinha que cumprir a pena, ele tinha que ser julgado conforme as autoridades, né, a tradição da lei egípcia. Mas Moisés, a Bíblia relata que ele foge, ele vai correndo para Midian. O que é isso, pastor? Midian. Tem até uma música que fala, Midian não é o teu lugar, não é? Tem uma música? Não tem? Tem. Sabe o que é Midian, irmãos? Midian é uma região hoje que a gente diz a Arábia, que ficava ali ao lado do Egito. Provavelmente Moisés cruza o rio Nilo e ele chega até esse local onde a gente hoje conhece por Etiópia. Provavelmente é Midian nos tempos de Moisés. Por quê? Porque ao descobrirem que ele tinha matado uma pessoa, ele passa a ser perseguido. Ele precisava fugir para bem longe. Então ele deixa o Egito e vai para a Arábia. Ele cruza o rio Nilo e vai para a Arábia. Lá em Midian, ele casa-se com Zípora, que seria, alguns dizem que era filha do sacerdote, mas tem teólogos que dizem que era irmã do sacerdote Jetro. Mas vamos lá, filha do sacerdote Jetro, e ali Moisés ele inicia uma vida pacífica, uma vida calma. Ele reinicia a sua vida, ele começa de novo,
cuidando do quê? Dos animais da família. Jetro, o seu sogro, tinha uma criação do quê? De ovelhas, de cabras. E Moisés passa a viver ali, normalmente, aquela vida tranquila, uma vida pacata, quando durante 40 anos, olha lá, agora Moisés já tem então 80, preste atenção, 40 anos depois, quando num dia comum, num dia qualquer, depois que caminhou 3 dias até chegar ao deserto, olha que interessante, hein? 3 dias para ele chegar até o Sinai, ali ele leva o rebanho, ele leva os animais. Por quê? Porque alguns teólogos acreditam que seria na época do verão. E o verão, naquela região ali do Sinai, tinha água em abundância, o pasto era melhor. Então, por isso que alguns teólogos explicam, né, que por causa do verão, acreditam que era a época do verão, para ele ter ido até a região do Sinai, que era longe, era 3 dias de caminhada. E num dia qualquer, num dia comum, quando ele chega naquele lugar, o que Moisés viu de longe? Um foguinho lá de longe, assim, olha. Eu fico imaginando, eu que não enxergo direito também, eu devo ficar assim, né? Moisés, mas que fogo? Não tem ninguém ali. Não tinha ninguém lá. E Moisés ficou curioso. Chamou a atenção de Moisés e ele foi até lá conferir, ele foi lá se aproximar. E conforme ele chegava mais e mais próximo daquele fogo, ele via que aquele espinheiro, que era uma árvore comum ali da região, tinha o fogo, mas o espinheiro não queimava. Como a Bíblia diz, a sarça ardente, ela não consumia o espinheiro. E conforme ele vai se aproximando, ele vai chegando mais perto, Moisés ouve a voz que chama pelo seu nome e diz: Moisés, Moisés. Tira as sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando é sagrado. Aleluia. Bom, irmãos, aí a maioria de vocês, né, a grande maioria, já conhece o enredo, a continuação desse enredo da história, o final dessa história, que foi um livramento marcante ao libertar o povo de Deus do Egito, das mãos de Faraó, que foi assim através da vida de Moisés. Mas o que chamou muito a minha atenção foram 3 coisas que o Senhor gostaria que eu compartilhasse com vocês. Agora começa a palavra. Até agora estava só contando a história para a gente relembrar Moisés. Agora vai entrar na mensagem propriamente dita. Agora a gente vai falar da palavra. 3 coisas que marcou muito nesse texto. E o segundo ponto é o que mais me chamou a atenção. Mas vamos lá, 3. O primeiro, eu gostaria que você falasse para quem está do lado aí, para você acordar, está tudo escurinho aí, vamos lá? Deus não olha o seu passado. Fala para quem está do lado. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar, que Deus trouxe ao meu coração dessa mensagem. Ainda que uma vida pacata e simples. Fala para quem está do lado, uma vida de simplicidade. Ainda que você tenha uma vida pacata, simples, trivial, o teu cotidiano não seja nada fora do comum, você vai ver o que nós vamos fazer hoje. E por último, esse aqui é o mais difícil para você falar para quem está do lado. Você foi chamado, você foi chamada por Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Vamos lá então? 3 itens que o Senhor quer compartilhar com a gente. Vamos lá. O primeiro, Deus não olha o seu passado. Preste atenção, vem comigo. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos empecilhos, obstáculos, impedimentos, porque simplesmente nós olhamos para trás, a nossa vida lá atrás, no passado. Só que, irmãos, se nós pegarmos a Bíblia e nós analisarmos a história da maioria dos grandes homens da Bíblia que foram usados por Deus, você vai ver que no passado eles eram terríveis. A grande maioria. Se a gente começar a ver aqueles que foram escolhidos e usados por Deus, muitos deles, infelizmente, fizeram coisas lá no passado deles desastrosas. Sabe o que significa? Que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Oh, aleluia. Sabe o que significa? Que o nosso Deus é um Deus de segunda chance.
Sabe o que significa? Que o nosso Deus é um Deus de ressignificado. Ele vai ressignificar a nossa vida. Ele vai ressignificar a nossa história. Então, meus irmãos, para de olhar para trás. Para de se julgar, de se sentir tão culpado, tão culpada. Chega de colocar desculpas. Deus, ele tem te chamado, irmãos. Você aí da internet, meu querido e minha querida, olha Deus falando com você. Deus tem te usado, Deus tem te chamado, mas você tem usado desculpas. Até quando você vai ficar se desculpando para Deus? Ah, Deus, eu não posso porque o meu passado me condena. Ah, Deus, eu não posso porque eu era uma pessoa assim lá atrás. Não se esqueça, irmãos, o nosso Deus é um Deus de ressignificar. Ele vai trazer um novo significado. Ele vai trazer uma nova compreensão para a tua própria existência, meu querido e minha querida. É como nós acabamos de cantar o primeiro louvor. É a palavra do nosso Senhor Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é isso que o evangelista fala para nós? O apóstolo. Olha, onde havia tanto pecado, foi ali onde a graça ela foi triplicada. É ali onde a graça foi duplicada. É ali onde a graça foi superabundante. Você está entendendo a dimensão do que eu estou falando para você? Você está conseguindo vir na minha linha de raciocínio? O maior, na visão dos judeus, o maior profeta de todos os tempos, ele era um homicida. Está entendendo? Moisés, ele era um homicida. Tudo bem, você pode até me dizer, mas Júlio, ele estava defendendo o patrício que estava sendo agredido, estava apanhando do egípcio, ele teria até as suas motivações, eu sei. Mas não use o seu passado, qualquer que seja, como desculpa para não corresponder ao chamado de Deus. Olha, nessas horas não sai nenhum amém na igreja. Irmãos, é forte a palavra. Eu sabia, quando eu terminei essa mensagem, eu falei, Deus, é muito forte. A gente fica usando um monte de desculpas para com Deus. Eu não vou me firmar por causa disso. Eu não vou pegar um compromisso por causa disso. Eu não vou fazer isso por causa disso. Eu não vou fazer aquilo por causa daquilo. Sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre digo, é uma frase minha. Só Deus sabe o que está escrito na última página do livro da tua vida. Só Ele sabe. Só Deus sabe, meu querido, o que está escrito na última página do livro da tua vida. Então, não coloque limites. Não dê mais desculpas. Deus tem chamado esta igreja, Deus tem chamado o seu povo para um propósito, Deus tem chamado o seu povo para um avivamento, Deus tem chamado o seu povo para uma obra. O momento é agora, irmãos, aleluia! Não é amanhã, não é depois, e quando eu puder, não, queridos. Por isso não se esqueça, o que passou, passou. Esqueça o teu passado. O que foi ontem, agora é na hora de nós avançarmos. Agora é a hora de nós plantarmos, porque em breve nós vamos colher, aleluia. É hora de nós plantarmos, irmãos. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar no teu coração, ainda que o nosso passado nos condene, não tem problema, irmãos. Deus, ele vai trazer um novo significado para a nossa vida. Um novo propósito para mim e para você. Segundo ponto que eu gostaria de falar, que é esse que me marcou muito na mensagem. Uma vida pacata, uma vida comum. Foi esse o ponto que sabe, quando eu estava estudando, mais chamou minha atenção. Que eu estava lendo, estudando, meditando Êxodo, e aqui eu pude ver a grandeza, como esse Deus maravilhoso, como esse Deus é excepcional, como esse Deus é fantástico. E eu gostaria que você compreendesse comigo, sabe? Que você conseguisse entender a minha linha de raciocínio. Preste atenção. Quanto tempo Moisés já estava em Midian? 40 anos. Ele já estava com a vida estabilizada. Sabe aquela coisa que já está tudo certo na vida? Ele já tinha tido o seu filho Gerson.
Ele já tinha tido, já estava tudo certo, já tinha tido os seus 2 filhos, a vida estabilizada. Sabe, irmãos, a vida dele era uma vida humilde, uma vida simples. Gerson e Eliezer eram os filhos de Moisés. Agora está tentando lembrar que o nome do outro filho é Eliezer. Estava tudo tranquilo para a vida de Moisés. Estava tudo certo. Tudo normal. Quando de repente, do nada, o inesperado vem e acontece. Foi justamente isso que Deus falou ao meu coração. Aonde Moisés estava? No deserto, cuidando do quê? Das ovelhinhas e das cabras da família. Ele estava tocando o negócio da família. Estava lá trabalhando. Trabalhando com algo que era comum até para a época, algo simples. Trabalhando com um negócio sem notoriedade. Ele não era uma autoridade, não, ele era simplesmente um pastor de cabras e ovelhas. Sem nenhuma expectativa, trabalhando ordeiramente. Só que tem algo interessante. Ele sempre ia numa região, ali na Etiópia, em Midian, para o pasto. Só que justo naquele dia, Moisés avançou 3 dias a sua caminhada e ele chegou até o deserto próximo ao monte Sinai. Sabe o que significa? Eita, Deus falou muito comigo, irmãos. E eu queria que você falasse para quem está do lado aí, para você dar uma injeção de ânimo de fé para ele e para ela. Sabe o que significa? Significa que muitas vezes nós precisamos ir além da onde a gente sempre vai. Fala para quem está do lado, vá além. Meu querido, toma essa palavra, é profética na tua vida, meu irmão. É profética na tua vida, minha irmã. Tem momentos que a gente tem que ir um pouco adiante do que a gente está acostumado. Deus está falando para nós, irmãos. Sabe, Moisés foi um pouco adiante daquilo que era o normal dele. Sempre levando as cabras, sempre levando as ovelhas no mesmo pasto. Não, mas aquele dia, ele decidiu caminhar 3 dias. Naquela oportunidade, ele decidiu avançar. Aí ele falou, eu vou um pouco mais à frente. Eu vou um pouco mais adiante. Aleluia. Porque é ali onde Deus queria um encontro extraordinário com Moisés. Era ali, irmãos. Sabe, às vezes a gente está limitando o agir de Deus. Para com isso, igreja. Talvez você que está pela internet, me assistindo ou me ouvindo, tem limitado a Deus. Você está limitando. Talvez Ele está pedindo para você avançar como Moisés avançou. Eu não sei qual que tem que ser o limite que você tem que romper. Talvez vir ao culto, talvez estar aqui no templo, eu não sei. Talvez no seu trabalho, talvez lá na sua casa. Mas muitas vezes o que estamos fazendo, Deus está pedindo para a gente ir um pouco mais adiante. Aleluia. Deus às vezes está pedindo para a gente, avance um pouco mais. Porque é ali que Ele quer ter um encontro extraordinário conosco, irmãos. Aleluia. Vocês viram que legal a pegada do que Deus me deu no coração? Quando eu li, eu passei batido por esse versículo, mas o Espírito Santo fez eu voltar. E eu li umas 10 vezes seguidas esse capítulo 13. Eu fiquei lendo e relendo. Quando de repente Deus falou no meu coração. Eu quero marcar um encontro com você, meu filho. Eu quero marcar um encontro com você, minha filha. Faz tempo que você não tem sentido a minha presença. Faz tempo que você não tem falado face a face comigo. Ou talvez você nunca experimentou falar face a face com Ele. Será que comer migalhas é o bastante para nós, igreja? Muitas vezes temos vivido de migalhas, como aquela mulher cananeia. E ela respondeu para Jesus, até de migalhas os cachorrinhos vivem. Ela tem razão, ela usou a fé dela. Mas Jesus, Ele está nos chamando para sentarmos à mesa com Ele. Aleluia. Terceiro ponto, para encerrar, já estou terminando. Fala para quem está do lado, de novo, é para acordar. Você foi chamado. Você foi chamada, meu irmão, minha irmã. Meu querido,
Por último, mas não menos importante, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Deus tem te chamado, mas muitas vezes nós não temos dado ouvidos. Você até assiste o culto online, você até vem ao templo, mas você não tem ouvido o que Deus tem te dito. O que aconteceu quando Moisés viu de longe aquela pequena chama no meio do espinheiro? O que ele teve? Quê? Eu não ouvi, desculpa. Medo? Sim, mas depois. Ele teve medo, mas quem está com medo vai até lá ver? Curiosidade, exatamente. Curiosidade. Ele começou a ver e ele começou a notar que aquele fogo não consumia a sarça, não queimava a planta. Chamou a atenção de Moisés. Sabe, irmãos, muitas vezes no mundo espiritual é preciso que nós olhemos como Moisés, com curiosidade no mundo espiritual. Ao ver a sarça ardente, ao ver aquele espinheiro que queimava, mas não se consumia, Moisés foi até lá, ele se aproximou. Não tenha medo, igreja. Deus está chamando você para se aproximar dele nessa noite. Aleluia. Você de casa, da internet, do trabalho, Deus está chamando você para se aproximar dele nesse momento. Aleluia, não tenha medo. Deus ele está mostrando a sarça ardente neste lugar, mas muitas vezes nós temos relutado. Sabe o que Tiago nos ensina? Ele diz para nós no capítulo 4, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. Quando a gente ouvir a voz do Senhor, tenha curiosidade para se aproximar mais e mais dela. E último ponto. Quando Moisés foi se aproximando, o que aconteceu? Ele ouviu uma voz. E o que aquela voz disse para Moisés naquele encontro? Tire as sandálias. Quando você começar a se aproximar de Deus, olha que lindo, irmãos. Quanto mais você caminhar em direção a Deus, quanto mais você estiver sedenta de Deus, quanto mais você tiver interesse de ouvir Deus, quanto mais você tiver vontade de passar tempo com Deus, quanto mais você estiver interessado nas coisas de Deus, quanto mais você se importar com o reino de Deus, sabe o que Ele vai falar para você? Tire as sandálias dos teus pés. Oh, aleluia! Sabe o que a gente pode fazer uma releitura desse termo hoje? Até porque a gente quase não usa sandália, né? Acho que tá todo mundo aqui de calçado, tênis e tal, né? Mas não é tire o tênis também, não. O Espírito Santo falou ao meu coração, vamos dar um novo significado para esse termo? Uma releitura é isso, irmãos. Quando Deus está falando para nós tirar a sandália, sabe o que significa nos dias de hoje? Tenha uma vida santa. Aleluia. Tenha uma vida reta, tenha uma vida diante do Senhor. Abandonemos o nosso pecado, os nossos erros. Devemos parar com aquilo que aborrece ao Espírito Santo. Não tem como sermos cristãos se nós não tivermos uma mudança na nossa vida. Você só está perdendo tempo. Sabia disso? Se você tem vindo, se você tem ouvido, se você tem participado, e se você tem tentado viver esse evangelho, mas sem mudança, é só perda de tempo. Por isso Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, tire as sandálias, meus irmãos. Tira tudo aquilo que está trazendo impureza, aquilo que está te afastando dele. E para encerrar, eu falei que hoje tinha bastante coisa. Moisés, rapaz, dá pra gente fazer uns 10 cultos aqui só sobre Moisés, irmãos. A última coisa, para encerrar. Chega de se limitar. Você sabia que Moisés era gago? É isso mesmo. O que é, pastor? O homem que foi, na visão dos judeus, o maior profeta que já existiu em todo o mundo? É.
E para nós cristãos, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Embora eu veja Samuel e Elias de uma maneira muito poderosa, né? Mas não adianta, gente. Moisés, para o povo judeu, é fenomenal a importância desse profeta. Moisés é que trouxe a lei, Moisés que trouxe a libertação, foi Moisés que falava face a face com Deus. Você não tem noção a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Sabe? Embora lá na fenda da rocha ele viu Deus, ainda que de costas. O Senhor permitiu que ele visse Deus, ainda que de costas. Tem noção disso? Você tem noção da intimidade que Moisés tinha com Deus? Mas você está entendendo que ele virou para Deus e ele disse o quê? Senhor, está em Êxodo capítulo 6, verso 12. Senhor, eu sou um homem incircunciso de lábios. Aí você fala, nossa, pastor Júlio, o que significa isso? É que o nosso português, que foi traduzido, a antiga tradução, do século 17, um português muito arcaico. Mas traduzindo para nós nos dias de hoje, Moisés ele tinha uma certa dificuldade na fala. Então, alguns teólogos acreditam que ele fosse, inclusive, gago. Ele tenta se desculpar para Deus. Ele tenta arrumar uma desculpa para Deus. Deus, o Senhor quer que eu fale para o faraó? Se nem o teu povo está me ouvindo, dando bola para mim, quem sou eu para falar com o faraó? Irmãos. Quantas vezes a gente coloca obstáculos, empecilhos. Ai, Deus, eu não posso. Ah, não, Deus, não dá. Ah, Senhor, eu não consigo. Queridos, se eu fosse colocar aqui as minhas limitações, eu não ia nem sequer subir nesses pequenos pallet de madeira. Mas Deus tem um chamado para nós, irmãos. Deus tem um chamado para você. Logicamente, nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, nem todos serão evangelistas, nem todos serão obreiros, mas todos nós somos chamados para sermos uma carta viva dele. Aleluia. E que carta, lembra do culto do domingo passado? E que carta nós temos sido? Agora mesmo na hora da oração com o grupo musical, nós orávamos sobre vaso de honra e vaso de desonra. A carta é a mesma coisa. Tem a carta que honra e tem a carta que não honra. Qual carta nós temos sido, irmãos? Vasos de honra. É assim que eu quero a minha vida, Deus. Por isso, guarda no teu coração. Já estou encerrando. 3 coisas. Deus não olha o seu passado. O que passou, passou. Se você já se arrependeu, já pediu perdão para Ele, Deus, Ele não vai ficar todo dia olhando o teu passado. Segunda coisa, ainda que você tenha uma vida comum. E olha que interessante, hein? Eu não citei nessa pregação, mas nós podíamos até falar sobre Midian. Tem momentos na vida da gente que nós precisamos ir para Midian. Tem momentos na vida da gente que nós temos que fugir para Midian. Moisés ficou lá 40 anos. Lá ele reestruturou a vida dele. Lá ele casou-se, teve seus filhos. Trabalhou na incorporadora da família. No holding familiar de Jetro. Manteve os negócios da família do sogrão. Está entendendo? Tem hora que a gente tem que ir para Midian, sim. Mas tem o tempo certo da gente sair de Midian. Sabe o que significa Gerson? Se eu não me engano, é alguma coisa a respeito pelo fato de que Moisés estava longe do Egito, ele estava exilado. Então Gerson tem um significado meio nesse sentido, de que a vida de Moisés estava vivendo um exílio, mais ou menos isso. Mas na verdade, Moisés ele não era exilado do Egito, mas ele era exilado de Canaã, da terra que Deus havia prometido para os seus pais, para os seus antepassados. Está entendendo? Tem momento que você está lá em Midian, não tem problema não. Se você está na fase de estar em Midian, amém. Mas vai chegar a hora que Deus vai aparecer com a sarça ardente. Só que tem muita gente que quer continuar em Midian. Dá para a gente fazer outra temática da pregação. E por último, você foi chamado.
3 coisas para a gente gravar. Para essa semana, quem sabe, pega Êxodo capítulo 3, lê ele inteiro essa semana, faz o teu devocional nele. Lembra lá, Moisés, num dia qualquer, num dia comum, estava trabalhando, indo para o trabalho, levar as ovelhinhas, levar os cabritinhos, levar a galera para comer no pasto, e de repente, um encontro inesperado aconteceu com Moisés. Está entendendo como não tem formalidade? Está entendendo como Deus que faz o lugar? Moisés, olha que lindo, podia fazer outra pregação aqui. Você está vendo, irmão, como teologia é um trem que vai longe? Aí, Rafinha, vai aprendendo, Rafinha. Rafinha já está show de bola. Deus que faz o lugar se tornar santo. E aonde Ele está, a gente tem que tirar a sandália, meus irmãos. Um encontro inesperado, e é no tempo de Deus. Moisés tinha quantos anos? 80, quando ele encontrou ali na sarça, 80 aproximadamente. 80 anos. Às vezes você fala assim, eu já estou já passou do meu tempo, Júlio. Aí, agora eu vou pegar os irmãozinhos, os que tem os RG mais antiguinhos. Não dá mais, sabe? Já passou, não passou nada, irmãos. E Moisés liderou o povo por mais quanto tempo ainda no deserto? Mais 40 anos. Você está entendendo, irmãos? Olha a dinâmica quando Deus quer trabalhar na nossa vida. Evangelho é no tempo de Deus, meus irmãos. No tempo de Deus. Então, nunca diga não é tempo. Nunca diga não dá mais tempo. Nunca diga isso, porque o tempo é de Deus. Obrigado você que ouviu até agora. Espero que essa mensagem possa ficar aí guardada no teu coração, uma mensagem de Deus para nós. Eu já deixo aqui um convite. Você que está na internet me assistindo ou me ouvindo no WhatsApp, venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. São as nossas reuniões oficiais, nossos cultos oficiais, e você é o meu convidado e a minha convidada especial.